Em minha própria rotina de treinamento, sempre fiz questão de treinar ao lado de minha esposa. Juntos, aprendemos que entender as nuances pode fazer toda a diferença para atingirmos nossas metas de condicionamento físico. Nós realizamos exercícios mais ou menos semelhantes, com algumas pequenas diferenças que irei destacar. É importante ressaltar a importância do termo pequeno, pois as diferenças práticas no treinamento entre homens e mulheres se resumem a pequenas variações e ajustes em uma filosofia de treinamento fundamentalmente sólida. Essa filosofia já está embutida na fisiologia humana básica e não se baseia necessariamente em diferenças anteriores entre os sexos. Semana passada, uma amiga me disse que queria ficar mais definida, mas sem volume, e explicou que estava fazendo mais exercícios aeróbicos por isto. Eu lhe disse que fazer musculação poderia ser uma solução melhor. As pessoas ainda acham que mulheres que praticam musculação acabarão ficando grandes, masculinas e musculosas. Embora as mulheres certamente tenham potencial para construir músculos, fazê-lo geralmente resulta na aparência definida pela qual a maioria das mulheres almeja, não na fisiologia monstruosa que normalmente só pode ser alcançada com o uso de esteroides ou um programa avançado e extremamente rigoroso de treinamento e nutrição destinado especificamente ao aumento muscular. Uma olhada na hashtag GirlsWhoLift no Instagram fornecerá cerca de milhões de exemplos desse equívoco comum. Embora não seja verdadeiro dizer que as mulheres vão se parecer com o Hulk se começarem a levantar pesos, também não é verdade dizer que as mulheres têm pouco potencial para desenvolver músculos. Em média, os homens podem ter cerca de 15 vezes mais testosterona do que as mulheres. No entanto, o potencial para desenvolver músculos é bem semelhante. A resposta sobre o quão similares eles são pode variar dependendo de quem você perguntar. O autor científico Menno Henselmans parece estar convencido de que homens e mulheres têm praticamente o mesmo potencial para desenvolver músculos. Essa ideia não é muito controversa, já que a maioria das pesquisas indica que mulheres e homens têm exatamente o mesmo potencial relativo de crescimento. Existem evidências que sustentam essa visão. Um estudo de 2001 analisou homens e mulheres na resposta ao treinamento de força e não encontrou diferença no ganho muscular após 6 meses. Há muitas outras pesquisas semelhantes que também apoiam essa ideia. No entanto, há literatura conflitante que sugere que os homens podem ganhar mais músculos do que as mulheres. Por exemplo, um estudo descobriu que em um programa de 6 meses, os homens ganharam cerca do dobro da quantidade de músculos das mulheres. Uma descoberta alinhada com a sugestão do autor especializado em ciência fitness, Lyle McDonald, de que as mulheres podem esperar aproximadamente metade dos ganhos musculares dos homens. Em resumo, embora possa haver variações nos níveis de testosterona, o potencial de desenvolvimento muscular entre homens e mulheres é relativamente semelhante. Entretanto, é importante observar que os resultados individuais podem diferir com base em vários fatores, como genética, rotinas de exercícios, escolhas de dieta e outros elementos pessoais. Homens e mulheres podem, sem dúvida, ganhar uma quantidade incrível de massa muscular. Nas mulheres, esse ganho geralmente é entre 50% e 100% do potencial hipertrófico dos homens. A principal diferença se deve ao fato de que as mulheres geneticamente começam com menos massa muscular e possuem mais gordura corporal. No entanto, quanto à propensão para construir músculos, até onde sabemos, ela é muito similar entre homens e mulheres. Embora os homens tendam a ser mais fortes do que as mulheres em termos absolutos, 97% dessa diferença é atribuída às variações na massa muscular e nada mais. Portanto, se um homem e uma mulher tiverem a mesma massa muscular, há boas chances de que eles tenham a mesma força física. Essa tendência é observada em várias variáveis de treinamento. Em geral, as diferenças entre homens e mulheres podem ser explicadas pelas variações na massa muscular e gordura corporal, em vez do sexo propriamente dito. No entanto, existem ainda algumas questões importantes para destacar nesse contexto específico. Devido às mulheres terem aproximadamente 9 vezes mais estrogênio do que os homens, isso significa que elas colhem todos os benefícios desse hormônio, não apenas para a saúde metabólica e controle da glicose, mas também para a reparação muscular e prevenção do catabolismo. A principal implicação para o treinamento é que as mulheres são capazes de se recuperar de uma carga de trabalho maior, o que significa que podem realizar mais séries e repetições por treino e mais treinos por semana. Como o volume de treinamento, ou seja, total de séries e repetições, tem uma correlação muito forte com o aumento da massa muscular e força, faz sentido que as mulheres devam fazer mais exercícios do que os homens se desejarem aumentar os resultados.
A segunda diferença relevante no treinamento diz respeito à fadiga. Ainda precisamos de mais pesquisas para compreender completamente por que as mulheres não se cansam tanto quanto os homens, mas parece ser bastante complexo, com diferenças nos próprios músculos, hormônios, sistema nervoso e outros fatores. Para destacar alguns pontos importantes, as mulheres têm um melhor fluxo sanguíneo e perfusão muscular, o que significa que os metabólitos responsáveis pela fadiga podem ser eliminados de forma mais eficaz dos músculos das mulheres. Além disso, a área proporcional de fibras musculares tipo 1, mais adequadas para atividades de resistência, é maior em mulheres. Estes e outros fatores resultam em uma capacidade maior das mulheres de realizar um número maior de repetições do que os homens, e também a realização de mais repetições com maior intensidade. Provavelmente as mulheres conseguem descansar por períodos menores entre as séries pelos mesmos motivos. É claro que o outro lado disso é que as mulheres são menos adequadas a treinamentos explosivos em comparação com os homens. Isso significa que, ao considerar o uso de sua força, os homens podem se beneficiar de ritmos mais explosivos e uma fase positiva mais energética. Por outro lado, as mulheres podem se sair melhor com um ritmo mais lento. É importante evitar pensar de maneira rígida e inflexível. Acredito que seja interessante para os homens incluírem algum treino mais lento ou mais repetições em suas rotinas, assim como para algumas mulheres incluírem exercícios de maior explosão. Por fim, há uma diferença bem documentada entre o superior e inferior dos homens e mulheres. Um estudo de 1993 relatou que as mulheres possuem cerca de 50% da força dos homens nos membros superiores, mas 66% da força nos membros inferiores, o que pode explicar por que as mulheres tendem a gostar mais de treinar as pernas do que os homens. Elas têm melhor desempenho nisso. Portanto, as principais diferenças de treinamento entre homens e mulheres decorrem do fato de que as mulheres têm melhor capacidade de recuperação e menos fadiga. Levando essas nuances em consideração, a maioria dos princípios fundamentais da fisiologia musculoesquelética se aplica a ambos os sexos e, em última análise, o principal mecanismo que impulsiona o crescimento muscular, ou seja, a sobrecarga física não discrimina com base no gênero. E assim, chegamos ao fim de nossa exploração sobre as diferenças de gênero no treinamento. Espero que você tenha encontrado informações valiosas sobre esse assunto intrigante. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora para se inscrever e não perder nenhum conteúdo futuro como este. Deixe um comentário abaixo compartilhando suas experiências e opiniões sobre o assunto. E não se esqueça de conferir outros vídeos relacionados em nossa playlist. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.